Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô aqui hoje para fazer um vídeo, cenário meio diferente, tô aqui tomando um sol e quero conversar com você e eu quero que essa conversa ela seja guiada pela seguinte pergunta. Será que São Paulo é o problema? Será que não é o que está dentro da sua cabeça que é o real problema? E o que eu tô querendo dizer com essa pergunta? Eu escuto muitas pessoas falando o seguinte: São Paulo, que é essa cidade que eu moro, fui criado, construí minha carreira, estudei sempre. Enfim, estou aqui até hoje, pretendo ficar por aqui por enquanto, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas, eu tenho ouvido muito, as pessoas reclamarem de São Paulo, coisas que a gente, acho que a maioria já sabe. Ah, que é muito crime, que as pessoas não têm educação, que São Paulo é uma cidade que você vive correndo, você não descansa, você não respira, você tá sempre atrasado, você tá sempre com pressa e o trânsito te estressa, enfim. Eu quero fugir um pouco dessa mesmice que todo mundo já sabe e eu quero começar, inclusive, considerando essa mesmice, porque não dá pra gente ignorar. Isso é um fato. Não dá pra gente ignorar o fato de que a cidade de São Paulo, até pelo tamanho que ela tem muito crime, ela tem muitas pessoas mal educadas. As pessoas elas vivem numa energia realmente de estresse, porque você tem pessoas que moram em um lado da cidade e trabalham no outro e a pessoa tem que atravessar a cidade para trabalhar, sabe? E aí perde-se 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar só de deslocamento, entende? As pessoas perdem tempo para se deslocar e elas fazem isso porque elas precisam sobreviver. Elas precisam ganhar o salário delas e pagar as contas e, enfim, sabe? Muitas pessoas vivem essa realidade. Não dá para ignorar isso. E aí, ao invés de ser algo que pelo menos a gente pudesse fazer de uma forma tranquila, né? Puta, eu vou fazer 2, 3 horas de deslocamento, mas vou tranquilo, vou chegar bem, vou chegar na paz. Não, as pessoas chegam estressadas porque é todo mundo mal educado. Enfim, é o estresse do trânsito, é o estresse do transporte público, essas coisas que a gente já sabe. Tô só reforçando isso pra você porque não dá pra gente fazer uma conversa dessa e ignorar esses pontos. É um fato. Mas eu quero trazer um outro ponto de vista pra você. Um outro ponto de vista que eu tenho interpretado e para mim faz sentido, tá? Então não é algo que é só para você refletir, é algo que eu vivencio, que é assim, a gente precisa entender que tudo que a gente enxerga na nossa vida vem de dentro, a princípio. O que eu tô querendo dizer com isso? Pessoal, não adianta você estar, por exemplo, na cidade mais segura do mundo. Não adianta você estar na cidade mais segura do mundo, não adianta você estar na cidade mais bonita do mundo, que as pessoas são muito educadas, e você por dentro estar uma bagunça. Você por dentro estar estressado, você estar com raiva, sem paciência para nada, entende? Então o que eu tô querendo dizer? Primeiro ponto para você refletir. Cara, muitas coisas vão depender primeiro de você. O como você está com a sua vida, o como você está com a sua saúde mental, entende? E aí, eu quero trazer uma cena para você conseguir visualizar isso que eu tô falando, que é o seguinte: pensa você no trânsito lá, e aí tem você e mais 9 carros. Beleza. Tirando você, os 9 carros que estão ao seu redor, tá todo mundo ali estressado, buzinando, brigando, xingando, reclamando, porque, nossa, tô aqui há 2 horas e o negócio não anda, e eu tô atrasado, e eu preciso chegar nos meus compromissos, e reclamando, 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 reclamando. E a pessoa vai chegar onde ela tem que chegar, atrasada, reclamando, sabe? Com aquela energia pesada mesmo. Beleza. Agora, pega você que tá ali no seu mundinho, e você tá ali no trânsito, igual as outras pessoas, tem compromisso igual as outras pessoas, às vezes tá um pouquinho atrasado, enfim, esse não é um detalhe a mais nesse meu exemplo, mas você tá ali de boa, ouvindo sua musiquinha, tranquilo,
respeitando o tempo do trânsito, porque é aquilo, sabe? Se você se atrasou, você já entendeu que você tem que sair um pouquinho mais cedo, ou então às vezes foi algo daquele dia específico, acontece, né? São problemas de cidade grande, acidente, é isso, é aquilo. Quem mora em cidade grande meio que já se programa tendo que pensar nesse tipo de situação, porque acontece a todo momento. Um trânsito que não era para ter, um acidente que não era para ter, e aí te atrasou, enfim. Mas, apesar de tudo isso, você tá ali, curtindo sua música, tranquilo, agradecendo porque você tem um carro, agradecendo porque você tem o seu trabalho, agradecendo porque todos os meses entra dinheiro na sua conta, você consegue comprar alimento para você, para sua família, sabe? Você tá em outra vibe, em outra dimensão mesmo. O que eu tô querendo dizer com esse exemplo? O lugar é o mesmo, a situação é a mesma, mas a forma em que você enxerga as coisas é totalmente diferente. Entende? Então, o que eu quero dizer pra você? Eu, por exemplo, não nasci, não fui criado nos melhores bairros de São Paulo. Nossa senhora, né, o cara mora na elite. Não. Mas também eu não tava lá nos piores bairros, mas eu conheço como é, eu sei como é. Realmente tem uma questão cultural, uma questão de energia, uma questão social mesmo, que por mais que você tente fazer o bem ali, agir da forma correta, incentivar as pessoas eu não sei porquê, elas acabam sendo mais mal educadas, enfim, é uma questão de ambiente mesmo, e a gente já falou sobre isso há muito tempo, falo isso com as pessoas, o ambiente ele transforma, não adianta a gente realmente querer lutar contra isso. Só que, pensa o contrário agora, né? Você tá dentro desse ambiente muitas vezes, mas você pode ser a pessoa que vai enxergar as coisas de uma outra forma. Você às vezes tá num lugar que você tá ali de passagem, daqui a pouco você vai estar morando em um outro lugar. Você tá no seu emprego de passagem, porque daqui a pouco você vai estar trabalhando em um outro lugar melhor, ganhando mais. Você tá numa cidade que realmente a grande maioria das pessoas estão doentes, estão estressadas, ninguém tem paciência, mas se você cuidar de si, se você olhar para você e decidir ser uma pessoa diferente, que vai agir de uma forma diferente, eu garanto para você, as coisas elas vão começar a se transformar na sua vida e você vai começar a perceber de uma forma mais tangível isso que eu tô falando para você, que é independente do que está acontecendo de fato, é você ter um outro olhar para as coisas. Então, no final, a cidade é sim problemática, mas à medida em que você passa a olhar com outros olhos, olhar para as coisas boas, olhar para as oportunidades, olhar para o que São Paulo proporciona de bom, aí você começa a dar valor. E não só dar valor, começa a viver de outra forma mesmo. E mais do que isso, você começa a ser a pessoa que transforma. Porque ao invés de você ser aquela pessoa que no trânsito vai buzinar, vai xingar, vai brigar com todo mundo, seja a pessoa que dirige com calma, que dá espaço para os outros, que deixa a pessoa passar, que deixa as pessoas atravessarem, entende? Que tem paciência quando o farol abre e já não sai buzinando para todo mundo ir logo, que tá com pressa. Você começa a ser o agente de transformação. Então, você começa primeiro observando as coisas diferentes, depois você começa a contribuir para o bem. Cara, no final, não tô falando que você vai mudar a cidade de São Paulo ou qualquer cidade que seja. Não é você que vai ser a pessoa que, nossa, fulano transformou a cidade. Não. Mas só de você já fazer o seu papel, você já tá, primeiro, fazendo muito bem para você, porque no final é sobre você. E você tá contribuindo, às vezes é uma pessoa que tá ali ao redor, olhou você fazendo aquele bom gesto, e é aquele clichê, né? Gentileza gera gentileza. Aí a pessoa olha você sendo gentil, ela fala assim, pô, legal a atitude daquela pessoa, vou fazer também. Então não é só o que eu tô falando aqui, né? Tô falando, mas eu gosto também às vezes de mostrar, faço alguns vídeos aqui diferentes, mas são atitudes. As atitudes vão transformar. E aí agora deixa eu ir mais um degrauzinho além com você.
que é o seguinte: à medida em que você também começa a perceber as coisas boas, pela questão da energia da física quântica, que eu falo muito aqui com vocês também, você atrai coisas boas. Então, é aquela velha história, a pessoa que fica olhando noticiário, notícia ruim, tragédia, crime, não sei o quê, ela vai criar dentro da cabeça dela, pela manipulação da mídia, que só isso existe, cara. E aí não tem como você ser uma pessoa que não vai ficar preocupada com isso, que vai aceitar isso de bom grado. Nossa, é isso aí, olha que maravilha. Não, a visão que você vai ter disso é que é horrível onde você tá vivendo, você tem que sair dali, entendeu? Mas a partir do momento que você corta isso, a partir do momento que você começa a olhar pelos olhos do bem, sabe, as pessoas que fazem o bem, apesar de todas as outras coisas, você começa a atrair coisas boas, você consegue evitar coisas ruins, que coisas ruins aconteçam com você, entende? Então, é muito engraçado e muito complexo dizer que eu já conversei com pessoas que nunca foram assaltadas em São Paulo e dizer que eu já conversei com pessoas que são assaltadas em média uma vez a cada 2, 3 meses. É muito louco isso. E aí como que você explica isso? Entende? É muito complexo, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, porque envolve onde a pessoa mora, o que ela estava fazendo, se tá dando bobeira ou não, enfim, tudo isso, né, entra nesse tema, mas percebe o que eu quero falar? Então, procure se preocupar com a forma que você enxerga as coisas, se preocupe com o que você faz de diferença, a forma em que você é a pessoa que transforma e não a pessoa que entra nesse caos. Esse é o meu pedido para você aqui. À medida em que você começar a entender que coisas boas existem sim, aí você vai mudar a sua mentalidade. E para fechar, quero fazer agora o inverso. Imagina você numa cidade maravilhosa. Praia, sol, tudo incrível. Não tem crime, não, só tem gente educada, mas você por dentro, você tá triste, você tá estressado, você só reclama porque, sei lá, é caro onde você tá, não sei, enfim. Adianta alguma coisa? Entendeu? Essa é a moral da história. Então, não adianta você estar no melhor lugar, com pessoas incríveis, se você por dentro não tá conseguindo enxergar isso. Então, à medida em que você, de novo, trabalha dentro de você, as coisas se transformam. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários. Será que é São Paulo mesmo o problema? Reflete aí, depois você comenta e a gente se vê por aí.